Olá, eu sou o André Luiz, eu trabalho na equipe Bematec Software Partners. Neste webcast apresentamos a você o terminal RC8000. Trata-se de uma CPU versátil, com design moderno, mas também com tamanho reduzido. Ele tem grande capacidade de processamento e versatilidade para conexão de diversos periféricos, como leitores de códigos de barra e impressoras fiscais e não fiscais. Nós vamos falar um pouco das características do RC8000. O RC8000 possui um design moderno. Ao mesmo tempo que ele é um produto de grande desempenho, ele é leve e compacto. Vai permitir que o seu cliente tenha um melhor posicionamento da CPU dentro do PDV. Ele vai ganhar mais espaço e ainda assim não vai perder a modernidade do seu caixa. Outro ponto importante é a versatilidade. A tecnologia de processamento do RC8000 permite que ele trabalhe com softwares e sistemas operacionais com arquitetura 32 ou 64 bits. Em relação ao desempenho, ele utiliza um processador Intel Atom de alta performance e também baixo consumo de energia. Ele tem capacidade de até 4 GB de memória RAM. Já falando da conectividade, apesar de ser um produto compacto, ele possui várias portas de comunicação. Podemos citar aí as conexões seriais, USBs e portas paralelas. Nesse caso, como trata-se de um produto específico para ambientes de automação comercial, nós podemos dizer que ele suporta a conexão de todos os produtos que são utilizados e todos os periféricos que são utilizados em um PDV. Dentro disso nós podemos citar impressoras, impressoras fiscais, impressoras de cheque, leitores de códigos de barra, laser ou CCD, displays de usuário e também balanças. Hoje você pode optar por HDs com duas capacidades diferentes, sendo 320 ou 500 GB. Isso vai permitir que tanto o cliente quanto você, desenvolvedor, tenha tranquilidade para armazenar informações em banco de dados, armazenar imagens e produtos, sem se preocupar com o espaço em disco. Agora nós vamos falar um pouco sobre a integração com periféricos, a questão de conectividade do RC8000. Antes disso, é importante nós lembrarmos que, por ser uma CPU desenvolvida para o mercado da automação, todo o design do produto, bem como suas configurações, foram pensadas para permitir que qualquer periférico usado em um PDV possa ser conectado nele e utilizado sem a necessidade de cabos adaptadores. O RC8000 possui 6 portas USB, 3 portas seriais e uma porta paralela. Dessa forma é possível você trabalhar, por exemplo, com uma impressora fiscal, um leitor de códigos de barras e uma balança, além de possuir também um pinpad conectado na CPU sem nenhum problema. Essa variedade de conexões é só uma das vantagens da CPU em relação aos outros computadores encontrados no mercado hoje, que em sua maioria inclusive nem possuem mais portas seriais ou paralelas, além de possuir normalmente um gabinete muito maior do que o padrão que nós utilizamos no RC8000. Agora que nós já conhecemos as características e as vantagens do RC8000, vamos conhecer um pouco das especificações técnicas da CPU. Vamos falar primeiro do processador. O processador é um Intel Atom Dual Core. Ele trabalha a velocidade de 1.8 GHz. Em relação à memória RAM, ele já sai de fábrica com 2 GB de memória RAM DDR3, sendo possível a expansão até 4 GB. Em relação ao disco rígido, como falamos aí no slide anterior, ele possui um HD compacto, que é o mesmo padrão de discos usados em notebooks, e a capacidade pode ser de 320 GB ou 500 GB. A placa-mãe é padrão Bematec, então por ser compacto ele vai ter Ethernet, vídeo, áudio, todo on-board, né? Não há nenhuma placa de expansão, não há nenhuma placa PCI ou qualquer outro slot. O gabinete ele é um padrão Slim, ele vai possuir os LEDs de indicação de ligado e o LED de atividade do HD. O peso dele total gira em torno de 2,5 kg. Em relação à energia, a fonte de alimentação é externa. Isso vai permitir que a CPU seja mais compacta, tenha um tamanho menor e também que não aqueça tanto. A fonte de alimentação é bivolt, então você vai poder conectar ela sem se preocupar com o uso de adaptadores ou conversores, né? Em relação às interfaces, ele vai possuir 6 portas USB, 3 portas seriais e uma porta paralela. Nesse caso, nós podemos dizer que com essa quantidade de conexões, o cliente não vai precisar usar nenhum cabo adaptador, ele vai poder manter todos os periféricos dele conectados no PDV sem nenhum problema. Em relação à instalação dos sistemas operacionais e drives, por tratar-se de uma CPU com gabinete compacto, o RC8000 não dispõe de uma unidade de CD ou DVD. Nesse caso, a instalação do sistema operacional é feita diretamente via USB, através de pendrive bootável.
como adendo aí, hoje nós temos vários softwares free que criam uma imagem do disco de instalação do sistema operacional diretamente no pendrive. A instalação até é mais rápida porque não há necessidade de leitura do disco para gravação dos dados no HD. Os drives de configuração do RC8000 estão disponíveis em nosso site. Até aqui na apresentação nós temos o link de acesso. Tanto drives 32 quanto 64 bits podem ser baixados diretamente desse link. Depois dessa breve apresentação aí do RC8000, nós podemos falar também do novo programa BSP, que foi lançado em agosto. Se você já participa do programa Software Partner, seja na modalidade Developer Solution, você pode adquirir o RC8000 para desenvolvimento ou para demonstração com valor promocional. Ainda falando do programa de BSP, se você é um Solution Partner, você ainda tem a oportunidade de indicar o RC8000 junto ao seu software para o cliente final e dessa forma marcar pontos para trocar por produtos posteriormente também. Se você ainda não é um partner Bematec e tem interesse na aquisição do produto, você pode fazer o cadastro gratuitamente no nosso site. Depois do cadastro, você já pode solicitar a compra não só do RC8000, mas também de qualquer outro produto da nossa linha. Todos os produtos, nesse caso, usados para desenvolvimento, têm valor reduzido. Bom, essa apresentação ela não é tão técnica, ela difere um pouco do que nós já mostramos anteriormente, em anos anteriores. A ideia de criar um webcast sobre as CPUs, sobre a nossa linha de CPUs, é justamente mostrar o produto, apresentar o produto ao desenvolvedor para que ele possa indicar ao cliente e mostrar as vantagens do uso desse tipo de equipamento no PDV, né, junto com o software de automação. Caso você tenha dúvidas, é só entrar em contato conosco. Aqui estão os nossos contatos, tanto telefone, e-mail, Skype e MSN. Um forte abraço a todos e até a próxima.